Amigos e amigas do Candelária Debate, estamos aqui, como sempre fazemos, todas as semanas, trazendo assuntos da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Hoje nós vamos falar com um personagem, uma personalidade rondoniense que representa, muitas vezes, a única porta que está aberta ainda ao cidadão, a porta da justiça. É sobre isso que nós vamos conversar durante todo esse programa. Muito bem-vindo, Dr. Francisco Borges, presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia. É um grande prazer tê-lo aqui. Sérgio, o prazer é meu poder comparecer a esse espaço e a gente poder fazer um bate-papo, né, sobre o Poder Judiciário aqui do Estado de Rondônia. Doutor, o que é a Ameron, como ela funciona, quais são os objetivos dela? Vamos falar um pouquinho sobre a entidade para a qual o senhor foi reeleito quase por unanimidade para mais um mandato. Sérgio, a nossa Ameron, Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, ela foi criada no ano seguinte após a criação do Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça foi criado em 1982, aí com o Estado, e em 83 foi criada a associação, que é uma forma, nós temos algumas atividades que, além daquele aspecto social de convivência do magistrado, dele poder se encontrar com os colegas, nós hoje temos uma sede social onde podemos fazer nossos jantares, as atividades esportivas, o pessoal jogar bola, desse congraçamento, e também lutarmos pelos direitos dos magistrados. Então nós temos algumas atividades que precisamos desenvolver, principalmente em Brasília, que como o Poder Judiciário ele é nacional, a gente precisa, então, nessas lutas, estar engajados com as outras associações dos outros estados. Então, nós temos demandas lá, por exemplo, nós estamos lutando agora pelas eleições diretas nos tribunais. A gente quer que o juiz de primeiro grau também possa votar na escolha do presidente do tribunal. Então essa é uma das bandeiras que também as associações encamparam e que nós estamos lutando lá em Brasília. Então a finalidade da associação é essa, é buscar uma boa qualidade não só de vida para o magistrado, mas estar com ele também no aspecto de prestação de ajuda se tiver, desde jurídica, se ele tiver algum problema, dar essa assessoria, dar assessoria à família, buscar planos de saúde. Por exemplo, plano de saúde que nós temos não é feito pelo Poder Judiciário, é a associação, juntando todos os seus membros, que faz um grupo para planos de saúde. Então isso tudo vive em função desse convívio e dessa aglutinação de todos os magistrados do Estado. Bom, a entidade também, ela realiza eventos benemerentes, ajuda entidades. O senhor estaria alguma coisa especial nessa área? Olha, nós temos tentado participar do dia a dia da comunidade, como o ano passado, por exemplo, quando foi das enchentes, eu fiz uma chamada a todos os colegas e prontamente fui atendido, todos aceitaram fazer um débito em conta, juntamos o dinheiro para comprar colchões, lençóis, tudo que para o pessoal que estava desabrigado. Temos cedido o nosso espaço, que a gente, até para poder ter uma arrecadação, a gente aluga o salão nosso de festas, mas para entidades e temos feito, por exemplo, aquela entidade que é de câncer, criança com câncer, nós fizemos lá bingo, ajudamos, fazemos torneio de futebol, até recentemente do jogo aí com o pessoal da imprensa, para arrecadação de mantimento, donativos, né? Então ligados a essas atividades para o bem da sociedade, a gente tem tentado buscar. E agora mesmo, no Dia das Crianças, nós arrecadamos brinquedos entre os filhos dos magistrados para podermos distribuir para as crianças carentes agora. Doutor, vamos começar com um comparativo. Na sua opinião e na opinião dos magistrados, os mais experientes, aqueles que conhecem profundamente a justiça que estão aqui, comparando-se com os outros estados, a nossa justiça, o nosso judiciário está devendo alguma coisa ou nós estamos no mesmo nível de qualidade? Olha, Sérgio, nos últimos levantamentos feitos até pelo CNJ, na prestação jurisdicional, da atividade, do desempenho dos magistrados, nós sempre estamos ali entre aqueles estados que lutam pela ponta. Quer dizer, a gente já ficou em terceiro lugar no país, sempre tendo uma prestação jurisdicional célere, até também temos que levar em consideração o tamanho do nosso estado em relação a alguns outros. Mas aqui, desde o começo do nosso judiciário, ele sempre foi um judiciário moderno e antenado com as
modificações para melhor prestação jurisdicional, tanto que nós somos um dos primeiros a ficar informatizado. Coisas que vinham profissionais de outros estados. Eu lembro que eu trabalhando lá, vinha advogados às vezes do estado de São Paulo, que é o mais rico da federação, e ficava impressionado de ver que o despacho do juiz em seguida já estava disponível na internet, quer dizer, coisas que outros estados estão engatinhando, agora a gente já tem isso há mais de 10 anos. Então isso tudo facilitou a tecnologia para que os nossos juízes pudessem ter uma produtividade alta, apesar da demanda estar aumentando a cada dia, e a gente mesmo assim, com todos esses problemas, esses percalços, a gente continua se destacando no cenário nacional. Muito bom. O judiciário aqui, só um dado para você, telespectador, saber. Nós somos o 4º estado do Brasil em número de condenações. Aqui, mesmo com tudo que está acontecendo, o judiciário bate forte. E imagina se não batesse. Imagina só. Doutor, nós vivemos num estado pequeno, mas rico, cheio de futuro, perspectivas. Nós temos aqui coisas inimagináveis de boas. Nós temos minério, nós temos floresta, nós temos agronegócio. E o nosso estado não cresce. As coisas acontecem em outras regiões e aqui não acontece. Aqui nós temos muitos problemas. Como é que o judiciário vê isso? Olha, o cenário momentâneo é um cenário preocupante. A gente vê, pelo que vem acontecendo, o problema atual da Petrobras, quer dizer, é uma coisa que vem à tona, essa corrupção que está aparecendo, que os jornais, revistas, a televisão vem mostrando, e surgindo um comprometimento da classe política, né, um envolvimento muito grande com isso. E aqui no estado a gente também tem acompanhado pela mídia que reflete esse cenário nacional. Eu acho que o que nós precisamos talvez ter aqui no Brasil fosse um problema de um choque cultural, porque as pessoas, as coisas graves que em outros países demandariam prisões, até outro dia eu estava brincando, coisas em países orientais em que o cidadão é pego fazendo uma falcatrua dessa, ele acaba até se matando, né? Aqui no Brasil, não, acha bonito, questão de dias contrata-se grandes advogados, escritórios que vão aí, os recursos intermináveis que não se procede a uma reforma processual, e conseguindo apoio nessas situações, essas pessoas ficam à solta. Isso é um desprestígio para um pouco para o Poder Judiciário e para a população. Quando, na realidade, eu acho que nós tínhamos que ter uma reforma política e também uma reforma cultural, vindo de padrões familiares, padrões éticos, onde a população pudesse não aceitar em conformidade esses abusos que vem cometendo. Que parece que cada abuso que aparece não choca mais ninguém. Nós já estamos nos tornando insensíveis com relação a isso. Você ouve a notícia de uma corrupção e, no entanto, ninguém mais fica chocado. É verdade. O magistrado, doutor, vamos usar essa expressão, escravo da lei. Ou seja, ele segue a lei como ela é. Então, se alguma coisa não está certa, a gente muitas vezes critica a justiça, mas ela tem que seguir a lei. Então, eu lhe pergunto, como é que o juiz se sente quando sabe que determinada coisa está prejudicando toda uma coletividade, está trazendo prejuízos para pessoas pobres, está deixando a criança sem escola pelo desvio de recursos e não tem um aparato legal para punição à altura? Sérgio, às vezes a gente, como você mesmo na abertura da pergunta colocou, as leis são feitas do Congresso e nós somos aplicadores da lei. E às vezes é frustrante, porque você quer aplicar a lei, tem a maior boa intenção e faz, só que ela não lhe dá mecanismos para a solução efetiva daquela situação que aparece para você resolver. Então, é lógico que o Congresso tem que refletir o pensamento da sociedade. Só que é um negócio assim que a gente fica paralisado quando você vê a eleição como lá em São Paulo, do Tiririca. Não contra o Tiririca, mas ele não tem formação nenhuma, não tem conhecimento de nada, pelo que ele brinca,
que ele foi lá em Brasília, vote que eu vou contar o que faz. Depois vem e fala, olha, ainda não consegui. Ou seja, como é que um homem desse vai apresentar um projeto de lei? Ele vai ser influenciado por assessores, por pessoas despreparadas ou com interesses, e não em prol do interesse nacional, de um progresso, de um desenvolvimento do país. Então, como eu lhe falei, nós precisamos de um choque. Esse choque passa pela reforma política, que as pessoas aprendam que o seu voto em troca aí de um par de chinelo reflete nos próximos 4 anos. E é difícil você conviver com uma administração ruim, porque o estrago de 4 anos demora-se 10, 15 anos para se recuperar daquilo. Doutor, um outro exemplo, eu quero aproveitar esse gancho, já que o senhor falou no Tiririca, eu falaria no Paulo Maluf, um político que passou a vida toda sob suspeita, né, com sérios problemas, e que o povo o reconduz todas as vezes, né, a cargos públicos. É que, na realidade, do Paulo Maluf, que a gente acaba enxergando, eu até por ser proveniente do estado de São Paulo, acompanhei um pouco mais de perto, que ele é aquele cidadão que, como pregava na própria televisão, é aquele que rouba, mas faz. Pois é. Então ele se desvia, mas pelo menos ele faz alguma coisa para ser visto, né? E a população acaba achando que então ele é um bom administrador. Não sabe o quanto o custo, às vezes, de um viaduto que era para custar acabou custando 4, 5 vezes mais caro. É verdade, é lamentável isso. Bom, nós estamos indo para o final do primeiro bloco, nós estamos conversando com o Dr. Francisco Borges sobre a Ameron. Antes de fechar esse bloco, eu quero falar um pouquinho da Ameron. Os magistrados hoje no Brasil e aqui em Rondônia são muito respeitados, como eu disse, são geralmente a última porta para se bater. E o senhor consegue reunir em torno do seu nome essa gente toda, que é um grupo de profissionais especiais que representam esse estágio importante da sociedade. Como é que o senhor se sente sendo reeleito quase por unanimidade? Qual é o seu sentimento? Olha, eu me sinto orgulhoso, feliz, né, de saber que eu tive 95% dos votos dos associados. Hoje nós somos 188 associados na Ameron, e eu obtive 95,5%, né, dos votos. Só tiveram 7 votos em branco dentro desse universo. Então, é uma satisfação a gente ver que o trabalho tem sido reconhecido pelos colegas, e que as lutas que a gente tem feito, as atividades têm sido reconhecidas, tanto que nacionalmente aí foi um dos percentuais, até o presidente da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, me ligou dizendo, olha, foi um dos percentuais mais altos que eu já vi na história das eleições das associações. E isso é gratificante, então nos deixa muito confortável em ver que o trabalho é só mantê-lo, que tem sido reconhecido pelos colegas. E agradar juiz não é fácil. É isso aí que sem dúvida, não é fácil. Os juízes, eles sabem julgar tudo. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial. No segundo bloco, nós vamos falar com o doutor Francisco Borges sobre outras questões do judiciário, sobre a carga de trabalho dos juízes. Nós vamos falar sobre carteiraços. Assunto não nos falta, ok? Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos já já com o Candelária Debate. Olha só, correndo lá e voltando aqui. Amigos e amigas do Candelária Debate, nós estamos num bate-papo muito interessante com o Dr. Francisco Borges, presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, reeleito para mais um mandato, quase por unanimidade. Quer dizer, se fosse uma eleição das urnas, a gente diria, o Dr. Francisco é o cara. Então, Francisco, vamos falar um pouquinho sobre um lado que não é tão bom do judiciário, que tem alguns juízes que se tornam notícia nacional, pisando na bola, vamos dizer assim, dando carteiraço, mandando prender. Houve agora 2 episódios há poucos dias. O primeiro de um magistrado no Rio de Janeiro que não aceitou fazer teste do bafômetro e mandou prender a policial lá que quis multá-lo e fez uma brincadeira, sei lá o quê. E aí o outro caso, aí esse sim, muito mais grave, um magistrado que mandou prender os funcionários da TAM porque ele chegou atrasado no aeroporto e não permitiram que ele embarcasse. Qual é a visão dos seus colegas, a sua visão dos seus colegas e da grande maioria dos juízes sobre esses episódios localizados?
Olha, Sérgio, é lógico que em todo, vamos dizer assim, no sentido figurativo, que todo saco de laranja tem a sua laranja podre. O que nós não podemos é deixar essa laranja podre contaminar o saco, e sim tirá-la desse saco. É o que acontece com esses magistrados. Eu acho que a conduta desses dois, nesse episódio que você mencionou, esse do Rio de Janeiro, onde até surgiu aquela história que magistrado não é Deus, e o magistrado agora no Maranhão, em que foi embarcar, chegou atrasado e deu voz de prisão aos funcionários da empresa aérea, são pessoas, acho que, despreparadas para exercerem a atividade jurisdicional, para exercer o cargo de juiz. Eu acho que o juiz é um cidadão, ele tem que se portar como um cidadão comum. Ele não é um super que tenha que ter privilégios pelo fato de ser magistrado. Eu acho que ele tem que ter as garantias que a Constituição nos concede para ter a isenção no momento do julgamento. Então, é aquelas garantias que a Constituição já dá, que ele não vai ser removido, que não vai ter o salário diminuído por conta de não vai tirá-lo de uma comarca, levar para outra, para não poder julgar determinadas pessoas ou determinados grupos de interesse. Então, essas garantias é que tem que ser respeitadas. Agora, a conduta, você quando compra uma passagem, a passagem é idêntica para todos os cidadãos. Você não quer dizer que é o Francisco, que é o Sérgio, que é o Benedito, que é o Antônio, que tem que ter diferenciação. Eu acho que nós chegamos no guichê, vamos lá para a fila do embarque e vamos seguir. A própria companhia aérea, ela diz, olha, você deve chegar com 1 hora de antecedência para poder fazer o check-in, não havia tumulto. Quando a abordagem no trânsito, igual. Eu mesmo, foi um domingo, eu saí da minha casa, meu filho me pediu, vamos tomar um sorvete? Eu falei, vamos. Quando eu subi a Pinheiro Machado, tinha uma blitz. O policial até me conhecia, ele falou para mim, nós estamos fazendo trabalho da lei seca, o senhor faz o teste do bafômetro, ainda era caráter experimental, não estava aquele... Falei, perfeitamente, fui lá, fiz o bafômetro. Eu acho que esse é o normal. Não existe uma situação de eu falar, eu sou juiz, então não vou fazer, quer dizer, então me permitiria beber e infringir a lei? Como então eu, infringindo a lei dessa maneira, bebendo e não querendo fazer o exame do bafômetro, amanhã chega um caso de alguém que foi pego na blitz porque estava embriagado. Como é que eu vou julgar esse caso que era igual à infração que eu cometi? Então isso não é correto, as associações têm repudiado, a própria a Associação dos Magistrados Brasileiros fez uma nota repudiando. Esse do Maranhão, a associação lá do Maranhão também fez uma nota e mais. Você vê que esse magistrado é tão complicado que ele é um dos poucos do Maranhão que não é associado à Associação dos Magistrados, né, que representa os colegas do Maranhão. Então é um cara já que não tem o convívio social com os demais e que causa esse problema. Então, como ele disse, tem sido repudiado pelos demais colegas e eu acho que essa, com toda certeza, como eu digo, não é a conduta aprovada e aceita pela magistratura nacional. Vamos para o outro lado agora, doutor. Aqueles juízes, magistrados que têm que renunciar praticamente à sua vida não só como ser humano, como cidadão, mas tem que se afastar da família, cercado de segurança. Nós temos vários casos no país de que o crime organizado ameaça e cumpre, mata juízes. Já no Rio de Janeiro tivemos o caso recente de uma juíza que foi assassinada por PMs. Então, como é que os colegas, os juízes, veem esse tipo de caso, desses magistrados que vivem sob o domínio do medo? Olha, na realidade não é o domínio do medo, porque o dia que o juiz estiver com medo de julgar vai ser um problema, né? Porque ele vai acabar se influenciando. Então, a gente tenta, através da associação dos magistrados, através da assessoria militar do tribunal, aqui no caso de Rondônia, nos casos em que a gente ouve falar de juiz que está ameaçado, em que ele procura pedindo ajuda, nós temos tentado fazer essa blindagem, colocando o aparato, pedindo ajuda para a polícia, a nossa própria assessoria. Nós hoje contamos com um carro blindado, né? Essa segurança feita aqui, para que os colegas possam trabalhar com tranquilidade. Agora é difícil, como esse caso você falou do Rio de Janeiro, que foi a juíza Patrícia Scioli, onde
ela estava julgando alguns grupos de extermínios ligados, inclusive, à polícia. Acabou acontecendo esse imprevisto. Um colega também que era juiz no interior de São Paulo, corregedor dos presídios, na região ali de Presidente Prudente, Presidente Epitácio, que foi também morto pelo PCC. Então, são situações que aparecem, só que quem acaba sendo ferido é a própria sociedade, porque a partir do momento em que essas pessoas da criminalidade tentam tirar um juiz, é porque ele está fazendo o seu trabalho em prol da sociedade. Então as pessoas têm que enxergar que quando se faz um atentado, como a juíza do Rio ou o juiz lá de São Paulo, é um atentado contra a própria sociedade, porque era alguém que estava cumprindo o seu dever, punindo aquele que tinha praticado um delito. Então isso que coloca a sociedade, que eu digo assim, para ficar em alerta e que dê esse respaldo. E os magistrados, como eu lhe disse, sentem às vezes a necessidade, por conta da família, do aparato que a gente tem feito, e temos tentado fazer convênios em Brasília com segurança, treinamento de como fuga em trânsito. Alguns gostam também até curso de tiro. A gente tem tentado se precaver conforme essa violência vem aumentando e esses relatos chegam ao nosso conhecimento. Mas aqui em Rondônia, felizmente, nós temos conseguido resolver pacificamente e dar proteção ao magistrado para que ele possa continuar a dar essa prestação jurisdicional, tanto através aí da assessoria militar do tribunal, como com o aparato da Ameron. Doutor, tem uma outra questão que eu sempre gosto de analisar as coisas também pelo lado humano. O juiz, o magistrado que vai decidir, que vai punir ou não punir, vai absolver, é o mesmo que anda na rua, que convive com a sociedade, que conhece as pessoas, e daqui a pouco cai na mão dele um processo contra o vizinho, contra o cunhado do tio, contra uma autoridade com quem ele convive no dia a dia. Como é que é enfrentar isso, doutor? Olha, o próprio Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, eles já trazem dispositivos em que o amigo, se você for amigo pessoal, inimigo, tiver relações sociais muito próximas, né? Ou a esposa ou o marido, porque tem muito juiz casado com a advogada, ou o contrário, né? Então, são situações em que o Código já prevê as hipóteses de suspeição e de impedimento. Por exemplo, você trabalha, é juiz, mas é professor numa faculdade, e como é que você vai, de repente, ter que decidir contra aquele seu também empregador? Então, o legislador já colocou isso nos dois códigos, dispositivos em que você pode se dar por suspeito e impedido. Eu, por exemplo, eu fui, em 94, eu fui para Presidente Médici. Era uma dificuldade arrumar casas para alugar. Aí a única casa que eu consegui alugar era de um cidadão que eu aluguei do pai dele, mas ele estava foragido por depositário infiel. Aí, mas eu aluguei a casa e em seguida chegou um pedido dele já para que revogasse aquela prisão, né? Quer dizer, tipo assim, olha, só tem a casa. Você alugou a casa que é do meu pai e então, agora? Eu peguei e falei, olha, eu não tenho como decidir sim ou não. Eu me dou aqui por impedido por essa relação contratual com o seu pai e vai para o juiz de Ji-Paraná decidir. Então, quer dizer, não é fugir da responsabilidade, é tornar... mostrar a imparcialidade, porque se eu revogo a prisão é porque eu queria segurar a minha casa. Se eu manter ele preso é porque eu também não queria que ele voltasse para vir para casa. Então as pessoas, você tem que, o legislador já deu esse mecanismo para que o magistrado possa manter a sua imparcialidade, porque o principal, seja, é que as pessoas enxerguem que você foi imparcial dentro do processo, que não há vínculo
pela amizade ou pela inimizade dentro daquela pessoa que está sendo julgada. Você tem que julgar o cidadão que está ali, é o A, B ou C. Você não tem que olhar o nome dele, onde ele mora, o que ele faz, o patrimônio. Isso é depois a consequência, se tiver a condenação, se tiver que reparação de danos. Inicialmente, é uma pessoa em que você tem que estar isento para julgar aquela pessoa. Doutora, antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre a sobrecarga de trabalho do judiciário. Os juízes estão julgando um número inacreditável de processos. Tem juízes doentes de tanto trabalhar. Faltam juízes, não só em Rondônia, mas no Brasil inteiro. E aí, o que o senhor analisa aí? Nós temos 1 minuto para falar sobre isso. Sério, nós estamos passando por um momento em que a demanda judicial, ela está uma crescente muito grande. Os colegas, principalmente das varas cíveis, estão trabalhando sábado, domingo. Você pode passar na porta do fórum que nós temos aqui na Lauro Sodré. É carro de magistrado trabalhando de tarde, entrando à noite, sábado, domingo eu passo lá, que eu vejo, vou conversar com eles. A carga está sendo muito grande. O brasileiro, ele só aceita se tem uma decisão do juiz. Então, qualquer demanda que existe, ele fala não, ele não faz acordo com o particular, nada, ele quer que seja chancelado pelo Poder Judiciário. E isso está acarretando, como você falou, em juízes que estão doentes, enfrentando problemas, tanto que um dos objetivos meus para o ano que vem, à frente da Amiron, é fazer um trabalho justamente com isso, de atividades e médicas, atividades físicas, que nós vamos fazer um trabalho com o juiz de prevenção e dar essa alternativa para eles, para que eles possam enfrentar essa demanda e não deixar de atender a população. Doutor, eu tenho mais umas 120 perguntas para lhe fazer. Nosso telespectador certamente também. Isso é um bom sinal, é sinal que o papo foi excelente e que eu quero aproveitar para lhe convidar para voltar aqui muitas vezes, para prestar contas da sua atividade e falar sobre o nosso judiciário. Eu quero lhe agradecer muito, eu sei o esforço que o senhor faz para dar uma escapada da sua agenda pesada. Eu tenho certeza que você aí de casa gostou muito da entrevista. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Para você aí de casa, desejo um restante de semana com muita alegria, paz no coração, grana no bolso, saúde e amor dentro de casa, porque da porta para fora a gente se vira.